Salvador se apresenta ao mundo como a primeira capital do Brasil, uma cidade que parece suspensa no tempo. Suas ladeiras de pedra, gastas por séculos de passos, conduzem entre igrejas barrocas ornamentadas com ouro, casarões coloniais e uma cultura afro-brasileira que pulsa em cada esquina, no som dos atabaques, no cheiro do dendê, na fé que mistura o sagrado e o ancestral. À primeira vista, tudo está à mostra. Tudo parece conhecido. Tudo parece contado. Mas essa é apenas a camada visível da história. A verdadeira Salvador não começa no que os olhos veem. Ela começa abaixo da superfície, literalmente enterrada. Sob o asfalto, sob as praças, sob os prédios modernos e até sob os monumentos históricos, existe uma outra cidade. Uma cidade soterrada por séculos de construção, destruição, reconstrução e esquecimento deliberado. Camadas sobre camadas de pedra, terra e silêncio escondem estruturas coloniais inteiras. Ruas antigas que não existem mais nos mapas, fundações de prédios que sustentaram o poder português nos primeiros anos do Brasil. É ali, no subterrâneo, que repousam túneis esquecidos ligados à escravidão, passagens usadas para transporte clandestino, fuga, punição e controle. É ali que fortalezas subterrâneas foram erguidas para defender a cidade de invasões, rebeliões e ameaças externas. É ali que a arqueologia encontra vestígios de um Brasil ainda em formação, marcado por violência, fé, ambição e medo. Este não é apenas um mergulho histórico. É uma exploração do que foi ocultado, do que foi enterrado para que a superfície pudesse parecer estável, organizada, civilizada. Hoje, você vai descobrir o que existe por baixo de Salvador. Não apenas estruturas físicas, mas segredos que ajudam a explicar os primeiros séculos do Brasil, e talvez porque certas sombras ainda se projetam sobre o presente. Salvador não repousa sobre a terra. Salvador repousa sobre o tempo. Cada rua, cada ladeira, cada pedra aparentemente banal do cotidiano esconde algo que não foi apagado, apenas silenciado. A cidade que hoje se apresenta em cores, música e movimento foi erguida não como uma folha em branco, mas como um palimpsesto brutal, onde novas histórias foram escritas diretamente sobre as antigas, sem jamais removê-las por completo. Antes do concreto, antes da cal, antes da cruz fincada no alto, existiam ali aldeias tupinambás organizadas, caminhos rituais, espaços de troca, de guerra e de espiritualidade. Esses primeiros traços não desapareceram. Foram soterrados. Quando os portugueses chegaram no século XVI, não destruíram tudo para recomeçar do zero. Eles construíram por cima. Igrejas surgiram onde antes havia territórios indígenas. Fortificações se apoiaram em solos já marcados por ocupações anteriores. Com o passar dos séculos, quilombos urbanos se formaram nas brechas da cidade oficial, em vielas, em costas e zonas invisíveis ao poder colonial. Quando esses espaços foram reprimidos, novamente a solução não foi demolir, foi cobrir. A lógica se repetiu por mais de 500 anos. O que incomodava era empurrado para baixo, literal e simbolicamente. O centro histórico de Salvador é talvez o exemplo mais perturbador dessa sobreposição silenciosa. Debaixo das fundações que hoje sustentam casarões, igrejas e praças turísticas, repousam estruturas coloniais do século XVI, ruas antigas, paredes, objetos cotidianos, fragmentos de vidas que nunca tiveram o direito de permanecer visíveis. Não se trata de teoria. Sempre que uma obra moderna começa, sempre que o solo é perfurado para um novo prédio, uma galeria, uma rede subterrânea, o passado responde. Paredes surgem onde não deveriam existir. Ossadas aparecem. Cerâmicas, ferramentas, alicerces inteiros emergem como se o chão estivesse se recusando a continuar calado. Esses achados arqueológicos não são exceções, são avisos. Salvador é uma cidade construída por empilhamento, não por substituição. O tempo ali não corre em linha reta, ele se acumula. Cada camada enterrada preserva não apenas pedra e madeira, mas conflitos, silêncios forçados, resistências apagadas. Caminhar por Salvador é caminhar sobre um livro de história vivo, fechado à força, mas jamais destruído. Sob seus pés, a cidade observa, espera e, vez ou outra, encontra uma fresta para lembrar que ainda está lá.
Há um momento em que a ideia de ruína antiga se torna pequena demais para explicar o que existe sob Salvador. O que repousa abaixo não é apenas o que sobrou do passado, é o que foi escondido dele. A cidade subterrânea não nasceu do acaso ou da decadência natural do tempo. Ela foi deliberadamente ocultada, apagada dos mapas oficiais, empurrada para a escuridão para que certas rotas, práticas e verdades jamais fossem plenamente encaradas. Debaixo das ladeiras que hoje recebem turistas e festas, existe uma arquitetura do silêncio. As lendas não surgiram do nada. Durante séculos, relatos apontaram para túneis que conectavam o Pelourinho diretamente ao porto. Passagens estreitas, úmidas, concebidas para o fluxo invisível do tráfico de pessoas escravizadas, permitindo que corpos fossem movidos sem atravessar a cidade oficial. Sem testemunhas, sem registros. Esses caminhos não eram improvisos. Eram estruturas pensadas, reforçadas, mantidas. O subterrâneo funcionava como o verdadeiro sistema circulatório de uma economia que não podia ser vista à luz do dia. Há também indícios persistentes de passagens ligando igrejas, conventos e edifícios religiosos. Não apenas por conveniência, mas por controle. A cidade sagrada, por cima, precisava de uma cidade funcional por baixo. Sacerdotes, ordens religiosas e autoridades coloniais dispunham de rotas internas para deslocamento, armazenamento e comunicação longe do olhar público. Em paralelo, essas mesmas entranhas da cidade serviram, em outros momentos, como rotas de fuga. Quilombolas urbanos aprenderam a ler a geografia oculta, usando becos subterrâneos, galerias e alicerces esquecidos como brechas de liberdade em um território vigiado. Locais específicos alimentam esse mapa invisível. Sob o Forte de São Marcelo, há registros e investigações que apontam para túneis ligados à defesa marítima e ao escoamento estratégico de recursos. No Terreiro de Jesus, abaixo do que hoje é um espaço aberto e simbólico, sobrevivem galerias técnicas coloniais, drenagens e estruturas que revelam uma engenharia muito mais complexa do que a narrativa simplificada costuma admitir. Já os alicerces do antigo colégio dos jesuítas expõem uma rede de dependências subterrâneas que funcionava como extensão viva da instituição, depósitos, corredores, câmaras de acesso restrito. Quando se observa a cidade em corte transversal, como em mapas antigos sobrepostos a Salvador moderna, a percepção muda. O Pelourinho deixa de ser apenas superfície histórica e passa a ser teto. O que está embaixo não é lenda folclórica, é infraestrutura, estratégia e memória encapsulada. Salvador tem dois corpos. O visível conta a história permitida. O subterrâneo guarda aquilo que nunca foi autorizado a permanecer à vista. Quando o silêncio do subsolo encontra a imaginação coletiva, a história deixa de ser apenas registro e passa a assombrar. Salvador não guarda apenas estruturas enterradas, guarda narrativas que se recusam a morrer. Lendas urbanas surgem onde a documentação falha, preenchendo os vazios deixados por uma história oficial que nunca contou tudo. E, no subsolo soteropolitano, esses vazios são profundos. Falam de riquezas ocultas, de presenças inquietas e de segredos que, segundo dizem, jamais deveriam ter sido enterrados. Uma das histórias mais persistentes envolve os chamados tesouros jesuítas. Antes da expulsão da ordem, no século XVIII, correu entre a população a ideia de que ouro, artefatos sagrados e documentos comprometedores teriam sido escondidos em galerias subterrâneas ligadas a colégios e igrejas. Não como lenda romântica, mas como precaução estratégica. Esses túneis, muitos dos quais nunca foram oficialmente mapeados, teriam selado riquezas que não podiam cair nas mãos da coroa. Até hoje, surgem relatos de escavações interrompidas, paredes reforçadas e compartimentos inexplicáveis encontrados sob antigos edifícios religiosos. Outras histórias não falam de ouro, mas de ecos humanos. Almas penadas em túneis coloniais aparecem como sombras, sons de correntes, passos onde não há ninguém. Relatos atravessam gerações, especialmente de trabalhadores que, ao lidar com obras subterrâneas, afirmam ter presenciado algo que não se explica apenas pela escuridão ou pelo cansaço. Essas narrativas costumam apontar para o mesmo período, o da escravidão, quando o subsolo foi palco de sofrimento invisível, mortes sem registro e corpos descartados sem rito. O que ficou preso ali não foi apenas matéria, foi memória.
Há ainda a lenda do ouro dos holandeses, supostamente escondido durante a invasão de 1624. A versão mais difundida fala de cofres improvisados, enterrados às pressas antes da retirada, ocultos em pontos estratégicos da Cidade Baixa. Nenhuma prova definitiva jamais foi encontrada, mas mapas antigos, distorcidos pelo tempo, continuam a alimentar buscas ocasionais e teorias persistentes. O fascínio não está apenas no valor material, mas na ideia de que o subsolo ainda guarda capítulos inteiros de um conflito que moldou a cidade. Nesse cenário, a região das 7 portas da Cidade Baixa ocupa um lugar especial. Ali, histórias sinistras se acumulam como camadas de poeira. Foi zona de passagem, de isolamento e de morte. Epidemias dizimaram populações inteiras, e o período da escravidão deixou marcas profundas na paisagem humana e espiritual do lugar. Aparições, luzes inexplicáveis, sensações de opressão e relatos de figuras que surgem e desaparecem fazem parte do imaginário local. Não são histórias contadas para assustar turistas, mas sussurros que circulam entre moradores há décadas. O que transforma simples túneis, paredes e galerias em narrativas tão poderosas não é o mistério em si, mas o peso de 500 anos de memória acumulada. Trauma não resolvido, resistência silenciada e vidas apagadas criam um campo simbólico onde a imaginação encontra terreno fértil. Em Salvador, o subsolo não é apenas espaço físico, é um reservatório emocional. E toda vez que alguém ousa olhar para baixo, não encontra apenas pedra e terra, mas a presença insistente de tudo aquilo que a cidade nunca conseguiu enterrar de verdade. Em determinado ponto, o véu do místico se afasta e revela algo ainda mais impressionante. O subsolo de Salvador não pertence apenas ao passado ou às lendas. Ele é usado, todos os dias, como parte viva da cidade. A própria geografia impôs essa condição. Salvador não se organiza apenas em ruas e bairros, mas em camadas verticais. A divisão entre cidade alta e cidade baixa não é apenas simbólica. Ela cria uma infraestrutura que funciona como um sistema subterrâneo a céu aberto, onde a engenharia precisou aprender a dialogar com o abismo. Vencer cerca de 70 metros de desnível não é detalhe técnico, é desafio estrutural permanente. O elevador Lacerda não é apenas um cartão postal. É uma solução radical para uma cidade que não poderia se expandir horizontalmente sem romper sua própria topografia. O mesmo vale para os planos inclinados, túneis de serviço e galerias técnicas cravadas na falésia, muitos deles invisíveis para quem circula pela superfície. Por trás da paisagem histórica, existe uma rede complexa de corredores, dutos, casas de máquinas e passagens que mantém a cidade funcionando entre dois níveis que jamais se reconciliaram totalmente. A infraestrutura de água e esgoto é talvez o exemplo mais silencioso dessa batalha constante contra a gravidade. Tubulações precisam atravessar a rocha, vencer o desnível, respeitar uma geologia instável. Ao mesmo tempo, conviver com estruturas seculares enterradas. Cada intervenção no subsolo é uma negociação delicada entre o que a cidade precisa hoje e o que ela carrega há séculos. Não se cava em Salvador como em qualquer outro lugar. Cada metro escavado é uma aposta. É por isso que obras de metrô, drenagem ou modernização frequentemente param sem aviso. O motivo raramente é técnico no sentido comum. Ossadas surgem. Alicerces coloniais aparecem intactos. Paredes que não constam em nenhum projeto atravessam o caminho das máquinas. O solo devolve o que foi escondido. Sítios arqueológicos emergem no meio do cronograma, forçando engenheiros, arqueólogos e gestores a interromper tudo para decidir o que fazer com aquilo que o tempo preservou melhor do que qualquer museu. Essa convivência entre o ultramoderno e o arcaico define Salvador de forma única. Enquanto trens circulam sob a cidade e elevadores cortam a falésia, estruturas do século XVI permanecem ali, sustentando ou bloqueando o avanço. O subsolo não é obstáculo, é protagonista. Ele impõe limites, revela segredos e lembra, a cada obra interrompida, que Salvador não avança sobre terreno vazio, avança sobre si mesma. Salvador vive hoje um movimento silencioso e inevitável. Ao crescer, é obrigada a se encarar. Não há grande obra, não há restauro profundo, não há intervenção urbana relevante que não exija antes um mergulho no que está enterrado. Escavações arqueológicas deixaram de ser exceção e passaram a ser protocolo.
Cada fundação aberta no centro histórico carrega a expectativa de um reencontro, não com uma versão romantizada do passado, mas com suas camadas reais, muitas vezes desconfortáveis. A cidade que antes cobria, agora é forçada a revelar. Projetos de restauro têm sido especialmente reveladores. Ao remover rebocos, pisos e paredes adicionadas ao longo dos séculos, estruturas coloniais reaparecem quase intactas. Alicerces originais, sistemas de drenagem primitivos, compartimentos esquecidos. No Pelourinho, escavações sucessivas trouxeram à luz artefatos dos primeiros séculos da colonização, objetos domésticos, fragmentos construtivos, utensílios que devolvem humanidade a um período frequentemente reduzido a datas e monumentos. O solo, mais uma vez, fala quando é permitido. Iniciativas de memória começam a ir além da superfície. Há esforços para mapear túneis, passagens históricas e estruturas subterrâneas não como curiosidades folclóricas, mas como parte integral da formação urbana. O subsolo deixa de ser visto apenas como risco ou obstáculo técnico e passa a ser tratado como acervo. Espaços como o Museu da Misericórdia exemplificam essa virada. Não apenas expõem peças, mas contextualizam camadas inteiras da cidade, conectando arquitetura, religião, assistência social e poder colonial em um mesmo território físico. Essa mudança impõe uma reflexão mais profunda. Crescer não significa apagar. Construir não precisa significar soterrar. O desenvolvimento urbano carrega uma responsabilidade que vai além da eficiência e do lucro. A responsabilidade de preservar, interpretar e revelar. O passado não é um peso morto sobre a cidade. É o alicerce invisível que a sustenta. Ignorá-lo é fragilizar a própria estrutura social. No fim, a questão não é apenas arqueológica, é ética. O que escolhemos lembrar e o que escolhemos esquecer molda quem somos como sociedade. Salvador, ao reencontrar suas raízes sob o asfalto e a pedra, enfrenta essa escolha todos os dias. Cada escavação é um espelho. E a cidade começa, lentamente, a aceitar o reflexo que emerge do fundo de si mesma. Salvador não se resume à divisão visível entre cidade alta e cidade baixa. Essa é apenas a leitura mais superficial de um organismo muito mais complexo. A cidade que conhecemos hoje é o resultado de um empilhamento contínuo de tempos, decisões, silêncios e sobrevivências. 5 séculos de história não se sucederam de forma limpa. Eles se acumularam. Cada geração construiu sobre a anterior, não apagando, mas cobrindo. O que vemos é apenas a camada mais recente de uma metrópole que existe em profundidade. Sob as ruas que você atravessa todos os dias, repousam aldeias indígenas, estruturas coloniais, rotas de fuga, corredores de poder, espaços de dor e resistência. Nada disso desapareceu. Foi preservado pelo soterramento, pelo esquecimento forçado, pela pressa do progresso. Salvador é, literalmente, uma cidade estratificada, onde o passado não ficou para trás. Ele permanece abaixo, sustentando, pressionando, lembrando. E é impossível não fazer a pergunta que encerra esse percurso. Você já parou para imaginar quantas vidas passaram exatamente onde você pisa agora? Quantas histórias nunca contadas? Quantas escolhas? Quantos segredos permanecem enterrados sob o asfalto, sob as casas, sob os prédios modernos? Talvez a sua própria cidade, onde quer que você esteja, também seja um sítio arqueológico vivo, carregando camadas que nunca foram devidamente escutadas. Observar uma cidade dessa forma muda tudo. O chão deixa de ser apenas chão. Ele se torna testemunha. Cada rua vira arquivo. Cada obra interrompida é um lembrete de que o tempo não apaga. Ele acumula. E quando aprendemos a olhar assim, percebemos que o presente não flutua no vazio. Ele repousa sobre histórias reais, humanas, muitas vezes incômodas, mas fundamentais. Se esse mergulho revelou algo novo para você, se despertou essa escuta mais atenta do espaço ao seu redor, inscreva-se no canal e continue explorando essas camadas invisíveis conosco. Aqui, o objetivo não é apenas contar histórias, mas revelar o que foi empurrado para baixo do discurso oficial. Porque em Salvador, e talvez na sua própria cidade, o passado não está apenas nos livros. Ele está literalmente sob nossos pés, esperando para ser escutado.